Boa noite a todos, é um prazer estar aqui. Vamos começando a nossa palestra de segunda-feira, palestra pública, baseado no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 170, denominado Domínio Espiritual. Antes da gente começar a estudar o tema, a gente só lembrando quem somos. Somos do Chico Xavier Learning Center, em Portland, Oregon. Temos um calendário aí super busy, super full, de segundas, com um estudo do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, às 6h30 da noite, presencialmente ou em Zoom. Às 7h30 sempre temos esta palestra. E também temos o apoio, assistência fraterna por appointment, na segunda e também na terça, como vocês estão vendo aí. Na terça, a gente faz um estudo aprofundado da doutrina, o EGE, às 6 horas. Esse é um estudo, um grupo fechado, onde já estamos juntos aí há praticamente mais de 6 meses, nos aprofundando na doutrina. E às 7h45 a gente estuda um livro, de André Luiz, Os Mensageiros. Na terça, é dedicado aí pela manhã ao Livro dos Médiuns, e na quinta noite, o Pensamento, e Vida, um estudo também em português. E nos domingos, a cada 15 dias, a gente tem o grupo infantil, né, o grupo de crianças e adolescentes, como vocês veem aí, divididos por idade, ah, de 9h30 às 10 e de 10h15 às 11. Mais informações, datas, dias que estamos operando, dias que estamos, né, com break, o feriado sempre está atualizado nas nossas redes sociais. Também somos um centro, né, um grupo que operamos aí sem fins lucrativos, todos nós somos voluntários, então um apoio financeiro sempre é bem-vindo para que a gente consiga manter tanto as atividades presenciais no nosso centro físico e também nossas atividades online. E aí toda a informação sobre doações, também a gente acha através das nossas mídias sociais. Antes da gente começar a se debruçar sobre o estudo, vamos fazer uma pequena meditação juntos, já que estamos começando aí a entrar em contato com a espiritualidade. Peço a todos vocês que vão fechando os olhos, sejam os que estão presentes no centro, como os que estão de casa, e entrando em contato com o corpo, sentindo um pouquinho o movimento do corpo, ir acalmando esse corpo, e acalmando a mente, tentando entrar em contato com as percepções do ambiente onde vocês estão. Faz frio, faz calor, entrando em contato com o ritmo respiratório, como está a sua respiração, os batimentos cardíacos, respirando, acalmando os pensamentos, deixando tudo do lado de fora, estando aqui presente, no presente, de corpo, de alma e de coração, conectando com Deus, nossa força maior, a luz divina que origina tudo, entrando em contato também com os mentores pessoais, os mentores desse centro, e com o nosso querido Chico Xavier, que tanto nos proporciona, tanto conhecimento, tanta sabedoria que o Chico traz para as nossas vidas, é o nosso patrono, é quem nos protege, que nos guia, o trabalho de todos nós.
E pedimos a toda essa espiritualidade presente, Emmanuel, próprio Kardec, que nos enchem de aprendizado, de novos conhecimentos, de reflexão, de transformação, todo esse conteúdo trazido por essa leitura que vamos fazer e juntos a interpretação desse texto. E que com tudo que a gente aprenda aqui, a gente possa ter força, ter disciplina, ter coragem para enfrentar nossa jornada nesse planeta de provas e expiações. Pedimos autorização para o início dos nossos estudos e que tenhamos 20 minutos de transformação espiritual, de transformação e de crescimento do nosso espírito. Que assim seja. Então, vamos voltando, abrindo os olhos e começando o capítulo. Não sei se todos tiveram a oportunidade de fazer uma leitura prévia. Emmanuel começa sempre, né, com um extrato da Bíblia, né? Então aí ele tira uma partezinha do Evangelho, e com essa partezinha do Evangelho ele faz todo ele se baseia, né, na reflexão que ele traz. Então, esse estudo de hoje é João 12, versículo 32, que faz parte, né, do famoso João 16, versículo 32, faz parte da passagem da Santa Ceia, né? E essa passagem aí, essa parte em específico, é, a gente sabe que é muito longo, mas ele está preparando, aí Jesus prepara os discípulos, os apóstolos, para a sua crucificação, para a sua partida, né? Aí é somente uma extraçãozinha, que a gente sempre traz, mas eu queria ler toda a- o versículo 32, para que a gente tenha essa noção um pouquinho maior do contexto. E ele fala, né? Eis que chega a hora e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis sós, me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo, né? Então, só lembrando, né? A gente sabe que é, na hora, né, da paixão de Jesus, né, na hora da, de todo o sofrimento que Jesus passou, ele sabia, né, o que estava sendo preparado para ele, ele já sabia da sua missão, e ele sabia que ele ia ter a traição, né, dos seus discípulos, ele sabia que ele ia ser preso, ele sabia que ia ser crucificado, ele sabia que ia ter a dispersão, né, que os apóstolos, com exceção de João, não estariam com ele no momento final, né? Mas ele tinha a única certeza, né, que o Pai estaria com ele. Então, essa que é uma mensagem linda, né, de muita fé, que aí agora a gente vai estudar um pouquinho mais. Então, quando a gente lê começa lendo esse capítulo, Emmanuel nos diz: nos transes afetivos, a criatura se demonstra sempre onde se localizam as forças exteriores que lhe subjugam a alma. Então, nos transes afetivos, nas situações de dificuldade, o indivíduo demonstra, né, onde se localizam as forças exteriores. E a gente vai entender um pouquinho mais o que ele quer dizer com isso, né? Aonde o bicho pega, né? Na linguagem aí do dia a dia. É nessa hora, né? A gente fala, né? Quer conhecer alguém, dá o poder, né? Dá o dinheiro, né? Nessa hora, ou do poder, ou da hora da dificuldade, é que as pessoas mostram, teoricamente, quem elas são.
Então é que ele fala, né? Que demonstra as forças, na hora das forças exteriores, elas demonstram que subjugam as suas almas. Nas horas do testemunho, no sofrimento, na morte, o avarento clamam pelas posses efêmeras, né? Então, o avarento vai se agarrar nas posses. Os arbitrários visam exigir obediência dos que se julgam credores, né? E os super sentimentalistas reclamam o objeto das suas afeições. Aquele que são, né, um pouco ligado aí, exageradamente ligado a sentimentos, a emoções, eles tendem a, a exagerar um pouquinho nas afeições. Seja ciúme, uma paixão, né, incontrolável, e assim sucessivamente. Jesus, todavia, no campo supremo das últimas horas terrestres, mostra-se, então, no momento da sua aflição, Jesus mostra-se absoluto Senhor de si mesmo. Acho que essa é uma palavra muito importante aqui que ele vai trazer sempre, né? O Senhor de si mesmo. Ensinando-nos a sublime identificação com os propósitos do Pai, com os mais avançados recursos de domínio próprio. Então, o que ele traz, né? Que ele tinha domínio próprio. Então, ele fala: ligado naturalmente às mais diversas forças, no dia do Calvário, não se prendeu a nenhuma delas. Ele atendia ao governo humano lealmente, mas Pilatos não o atemorizou. Ele respeitava as leis de Moisés. Entretanto, Caifás não o impressionava. Amava enternecidamente os discípulos. Contudo, as razões afetivas não dominaram o coração, né? Então, apesar, a gente estava estudando anteriormente, né? Apesar de Jesus saber que ele vivia na terra, ele vivia no mundo, e ele se conectava, né? Ele respeitava o governo de Pilatos, ele era judeu, né? Ele seguia as leis dos sacerdotes, e ele era humano e ele amava os seus discípulos, né? Então, ele tinha sentimentos, ele vivia no mundo, mas nada disso o aterrorizou na sua hora do testemunho, ok? Cultivava com admirável devotamento o seu trabalho de instruir e socorrer, curar e consolar. No entanto, a possibilidade de permanecer não seduz o espírito, né? Então, por mais que ele estava na carne e ele, né, vivia intensamente, né, viveu intensamente sua encarnação, ele não, ele sabia da sua missão, né? E isso não seduziu o espírito. Apesar da gente sabe, né, que ele teve momentos muito difíceis naquelas 36 horas, 48 horas, né, dos seus últimos dias. Então, o ato de Jesus, de Judas, não lhe arranca maldições, né? Pelo contrário, a gente sabe que assim que ele desencarnou, ele foi ajudar Judas. A ingratidão dos beneficiados não lhe provocava desespero. O pranto das mulheres de Jerusalém não lhe intibia o ânimo firme, né? Ele não deixava se abater, né, pelas coisas da vida, devido ao seu autocontrole, né, que Emmanuel cita um pouquinho antes. O sarcasmo da multidão não lhe quebra o silêncio, né? Isso tudo aqui na parte da via cruz, né? Na parte aí da paixão. A cruz não lhe alterava a serenidade. O suspenso, né? O suspenso no madeiro, na cruz, quando ele estava suspenso na cruz, ele roga desculpas para a ignorância do povo.
Sua lição de domínio espiritual é profunda e imperecível. Revela a necessidade de sermos nós mesmos nos transes mais que escabrosos da vida, de consciência tranquila, elevada à divina justiça e de coração fiel dirigido pela vontade divina. Que bonito, né? Me emocionei muito com esse texto como um todo. Então, vamos ver um pouquinho, desmiuçar um pouquinho, né? Mais do que eu já falei. Então, a gente sabe, né, que no momento dos transes afetivos, na hora, né, do testemunho, né, aí, no caso, Emmanuel está trazendo de Jesus, mas a gente sempre peça, né, pede, vamos trazer para as nossas vidas, né? É, esses momentos são os momentos, geralmente, que a gente chama de prova, né? Prova por quê? Porque nos coloca em contato com aquilo que realmente somos, ou com aquilo que realmente a nossa alma precisa se desenvolver, né? O sofrimento, ele revela o nosso retrato espiritual, de como estamos naquele momento. É uma radiografia, digamos assim, da nossa alma, né? De como o nosso espírito está ali naquela encarnação. Geralmente, né, a dor, ele é um agente de, de fixação moral, né? Às vezes quando a gente está muito agarrado numa dor, mostra onde a gente está fixado moralmente, né? Seja numa traição, né, que meu orgulho foi ferido, né? Seja numa questão de uma questão de herança, né, onde aquilo para mim machuca demais, é onde a minha avareza, né, a minha relação com o dinheiro está ferida. No relacionamento afetivo, né, mostra um pouco de como na minha autoestima está e como eu não consigo aí me amar, né? É, e é nesses momentos, né, que a gente revela a nossa sanidade ou não. É, um dos textos que eu estava lendo, que eu adorei, o sofrimento é o nosso fotógrafo oculto, né? Ele sabe justamente onde está a nossa dor, né? É, onde estão as nossas fragilidades, onde está o nosso egoísmo, a nossa ganância, o nosso excesso de controle, a nossa vaidade, a nossa impaciência. Então, vamos refletir um pouquinho nisso, né? Onde, né, na hora da minha dor, né, que o mundo espiritual está fotografando. Aqui é meu convite. Se a gente pensa em Jesus, né, ele traz aqui um pouquinho as passagens, é, né, no momento que ele foi traído pelo seu próprio povo, no sentido, né, dos fariseus, né, por Caifás, no momento que ele foi julgado por Pilatos, no momento que ele foi abandonado pelos seus discípulos, ou negado, né, por algum deles, Emmanuel fala, né, do seu absoluto senhor de si mesmo, né? É, e aí eu fiquei pensando muito, né, assim, ah, Jesus, provavelmente, né, como ele era humano, ele estava na carne, né, apesar de ser um espírito muito superior, uma vez que a gente está na carne, a gente age e sente como humano. Ele deve ter sentido dor, deve ter sentido, né, ele era um ser humano, mas ele não ficou agarrado no sofrimento. Ele pode ter sentido uma decepção, ele pode ter sentido, a gente, na hora que ele estava no templo, né? Foi o único momento de raiva de Jesus, na hora que ele vai no templo e ele mostra a sua revolta, entre aspas, pelo que foi feito na casa do pai, né? Que se tornou um comércio. Seguro que ele sentia as emoções humanas, mas a grande diferença, né? Que pelo seu autocontrole,
né? Ele não sofria. E a gente já discutiu nisso, né? A diferença da dor e do sofrer. A dor todos nós sentimos. O sofrer é ficar preso, né? Então ele se demonstrou realmente, né, vencedor de si mesmo, naquele sentido mesmo do controle, de se controlar. Lógico que estamos falando de Jesus, né, o espírito mais puro que já passou na Terra, mas que veio com a missão de ser exemplo para todos nós, né? Então vamos sempre, né, refletir. Eu fiquei refletindo muito isso, preparando essa palestra, né, de como a dor, ou a decepção, ou o pontinho de sentimento que ele sentiu, mas que ele não ficou preso, né? Ele não, na psicologia a gente fala, né, ele não encouraçou, né? Ele não trouxe aquilo pro, né, endureceu aquilo nele. Ele lidou, deixou passar e seguiu a sua missão, porque ele sabia, né, que ele tinha aí uma missão maior, né, que era seguir aí, realmente, a gente fala no texto, a sua missão divina. E aqui, né, ele cuidava, né, ele admirava muito, né, ele fazia com muito amor, o cuidar, o curar, o socorrer, o ensinar, o consolar, né, mas isso não seduziu o seu espírito, né, então a gente, né, ele com serenidade, né? Ele teve aí a resiliência, né, de saber, imagina a gente, né, se estivesse na posição de Jesus, como o nosso ego não estaria, né, curando, consolando, sendo perseguido por multidões, né? A G falou no estudo anterior, né, da questão, né, do ego, né, de como a gente não estaria, né, que a gente fala se achando, e ele ele deixa passar, né? Ele tem uma resiliência, uma serenidade, né? E que, na verdade, né, ele estava, a missão maior dele era o propósito do Pai, né? E ele não se seduziu pelas tentações da terra, porque tudo isso, né, são tentações, né? Todo o amor que todos tinham por ele, tudo aquilo, né? Aquela comoção social que houve, né? Na sua passagem, ele seguiu realmente a- com serenidade e deixou tudo aquilo passar e focou, né, na missão. É, e o autocontrole, a posse, né, de como sente, como que está assim a integridade interior, né, daquele autocontrole que nada nos tira do nosso rumo, né, do nosso caminho, do nosso path. E mais uma vez, não quer dizer que não vai machucar, que não vai doer, né, mas que vai passar, porque existe algo maior, um caminho maior, uma fé maior, uma crença maior a seguir. E aí, né, eu sempre gosto muito, né, o teto da Capela Sistina, né, onde tem aí a pintura de Michelangelo, né, dessa conexão do Criador com a criatura, né. É, e Jesus, ele sabia, né, que o Pai estava com ele, a abertura lá né, do capítulo de João. Eles sabiam que os outros iam abandoná-lo, mas que o Pai, que é a força maior, né, estava com ele e ele seguia fiel na vontade do Pai, né? E eu fiquei pensando, né, para nós espíritas, é um pouquinho desse seguir fiel na nossa missão, né, que não foi uma missão tão grandiosa como a missão de Jesus, mas que foi uma missão, mas que a nossa missão, né, é muito especial para nós, né? Então, né, por mais que as coisas que estão no externo, né, fora do nosso controle,
tentam aí nos desviar, seja o materialismo, seja as questões aí de ego, de egoísmo, de raiva, de relacionamentos difíceis, né? Quais sejam as nossas tribulações, de Jesus foi a via sacra, né? Jesus foi a paixão, a crucificação. As nossas são outras, mas temos e muitas. Como isso está nos desviando ou nos aproximando dessa conexão com o Pai, que é a conexão da nossa missão, né, aqui nessa encarnação. Ele foi fiel a Deus, né, com serenidade, é, dirigido aí pela justiça e pela crença, né, em algo que é maior, né, e ele falou que seja feita a sua vontade. É... Desculpa, esse aqui tá. Se a gente olha no, nessa, é uma passagem de João, né, que é um momento muito forte, né, de Jesus, quando ele está nos momentos finais daquela missão, né, antes de ser preso, e ele vai no Monte das Oliveiras, também conhecido como Getsemane, né, e, e ele está muito angustiado, né? Então isso mostra, né? Na Bíblia relata que ele estava sofrendo. Ele se afasta várias vezes, ele vai rezar várias vezes. É, ele pede, né, Pai, se for da sua vontade que eu fique, mas eu vou aceitar, que seja aceita a sua vontade, né? Imagino, assim, eu fiquei pensando muito nesse último mês sobre essa passagem, à medida que eu estava estudando, né? A gente não, imagina, né? Assim, a gente não tinha essa visão que Jesus teve, mas assim, até Jesus teve esse momento de dor, de angústia. Imagina nós, né? Mas o que que ele fez? De novo, com serenidade, ele se reconectou, né, com o Pai, com o Criador, né? E seguiu aí na sua missão, né? Na sua missão que realmente era vir, de ser exemplo para todos nós, né? Que foi essa sua grande missão, né? De demonstrar, né, na Terra para nós, né, o que ser um espírito perfeito, é como se tornar, ao menos ser um exemplo de um espírito perfeito para nós que vivemos num planeta não perfeito, de homens não perfeitos, né? E aí Emmanuel termina, né, dizendo que sua lição de domínio espiritual é profunda e imperecível. Revela a necessidade de sermos nós mesmos, nos transes mais escabrosos da vida, tendo consciência tranquila, elevada à divina justiça e de coração fiel dirigido pela divina vontade. Então, a gente fica, né? Eu fiquei, né, refletindo também sobre como a gente sabe, né? Fiquei pensando muito assim, como que a gente sabe que a gente está no caminho, né? Como a gente sabe que a, a gente está seguindo aí a divina justiça e a divina vontade, né? E por mais que eu refleti nisso, né, me veio mais assim, é a conexão. Quanto mais distante, né, mais distante, ou mesmo a gente se acha estar distante do nosso ser nós mesmos, né? Que aí é o nós mesmos como seres espirituais, né? Não é ser nós mesmos como seres humanos imperfeitos, é ser nós mesmos, é buscar esses quem somos espiritualmente, quem é essa faísca divina que está dentro da gente, né? Como somos Senhor de nós mesmos, né? E aí a gente, assim, são os passos que a gente vem aprendendo, né? Desde que a gente começou a estudar, a gente começou a nossa jornada, né?
de transformação íntima, né? Começa com autoconhecimento, né? Quem eu sou? Quem é mim mesmo? Quem sou? Quem somos nós mesmos, né? O autoconhecimento é, né, meditação, é estudo, é conexão com a espiritualidade. Quem sou, né? Quem é essa alma, esse espírito, né, com potencialidades divinas? É, como eu conheço a mim mesmo, né? Como dizia aí, desde a Grécia, o oráculo de Delfos, conhece-te a ti mesmo. Uma vez que eu conheço a mim mesmo, eu vou conseguindo me controlar, eu vou conseguindo lidar, né? Transformar esse sofrimento em dor, conseguir transformar essa dor em uma coisa passageira, e sempre se conectando, né? A essa, ao Pai, ao universo, a como que quiser que a gente chame, né? Essa fonte de energia, de luz, onipresente, onipotente, que tudo sabe, confiando, né? Nessa, nas leis divinas, que a ajuda vai vir, né? Que eu vou conseguir me transformar através do autoconhecimento, da disciplina, da conexão com a espiritualidade, né? E aceitando o que tiver que acontecer, né? Com a missão que eu mesmo, como ser espiritual, desenhei para a minha encarnação, nessa encarnação. E quando a gente se esquece, né? Esquecer disso, né? Tem, né? Paulo dizendo aos Efésios, há 2000 anos atrás, né? Demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, né? Uma vez que a gente acredite nessa força, se conecta com essa força e se conecta com nós mesmos, a gente vai estar seguindo aí o caminho de Jesus, ao menos os primeiros passos, ok? Esse é um pouquinho do que eu preparei. Agora vamos, com toda essa reflexão tão bonita, né, que Emmanuel nos traz, vamos aí preparando para o nosso passe espiritual, para o nosso passe remoto. Eu não posso estar aí com vocês no centro. Eu vou começar a guiá-los aqui remotamente. Vamos fechando os olhos, quem está em casa, achando um lugar tranquilo para recostar o corpo, elevando o nosso pensamento ao nosso Pai Celestial, que é a fonte de todo poder e bondade, e respirando calmamente, fazendo uma meditação suave, tranquila, e iniciando o nosso passe, sentindo essa energia que está ao nosso redor, fluido cósmico universal, pedindo a presença dos nossos amigos espirituais presentes, aonde quer que estejamos, mentalizando o nosso guia espiritual, aquele que cuida de nós incessantemente, diariamente, também conhecido como nosso anjo da guarda, que está ao nosso lado. Chame-o, convide-o para estar junto com você, te trazendo boas energias, boas intuições nesse momento, nos orientando, nos acalmando, nos mostrando a nossa missão
E os benfeitores da casa também, dessa casa linda, que é o Chico Xavier Learning Center em Portland, enviados pelo nosso Senhor Jesus Cristo, nos ajudem nessa limpeza espiritual que precisamos. E pedimos, Senhor de infinito poder e bondade, ajudem-nos a retirar da nossa mente, do nosso coração, tudo o que se encontra alojado aí que seja negativo. A tristeza, a fadiga, a mágoa, o egoísmo, a vaidade. Deixa ir, que podamos expirar, colocando para fora tudo aquilo que queremos deixar nesse momento da nossa vida, ir. Que isso tudo seja levado bem para longe de nós, das nossas vidas, longe dos nossos seres amados. Podemos esvaziar o nosso coração, a nossa mente e o nosso corpo nesse momento, para começar a receber um influxo de uma luz bem forte, de uma luz bem cálida, um bálsamo, sustentando o nosso corpo e acalmando as nossas células. Que essa luz entre por todos os lados do nosso corpo, pela nossa cabeça, nas nossas costas, braços, tronco, e vá transbordando o nosso corpo material e também o nosso corpo espiritual, transbordando com uma energia límpida e curativa. Que todas as curas possam acontecer nesse momento. A cura física, a cura emocional que precisamos. Respire e expire. Inspire essa luz, expire essa luz. Inspire, expire. Que essa luz também fluidifique as nossas águas. Que essa luz alcance as nossas casas, os nossos entes queridos e amados. Que todos possam se aproximar dessa força divina, do hálito de Deus. Que nossa vizinhança também receba esse influxo de luz. Nosso estado, nosso planeta Terra. E que assim fortalecidos possamos seguir para os nossos lares, possamos ter uma revigorante noite de sono, de descanso e de conexão profunda e espiritual no momento em que o nosso corpo esteja descansando. Que essa energia perdure com todos aqui pelas próximas horas, curando e acalmando o nosso corpo e os nossos corações.
E assim seja, e assim será.